Muito bem, boa noite oficialmente a todos. Para quem não me conhece, muito prazer, Rodrigo Belmonte, sou fundador do Instituto Belmonte, terapeuta em linhas diversas aí do desenvolvimento humano, sou psicanalista junguiano, treinador internacional em programação neurolinguística, especialista em análise de personalidades e análise corporal, psicodramatista, coach e gosto muito de palestras, workshops diversos e o tema de hoje é esse que, para quem estiver acompanhando aí no Instagram, está fixado aí para vocês. Incerteza como fonte de riqueza. Gosto muito de provocar em cima dos temas, palavras e até ideias de comportamento mais polêmicos que tem, para mostrar o quanto justamente nas coisas diferentes, nas coisas que não são as mais comuns, é onde estão realmente as grandes oportunidades da gente mudar, da gente crescer, de acontecer de forma geral coisas diferentes na nossa vida, de grandes conquistas, enfim. A gente olhar para a história, tudo que é conquista de qualquer pessoa de sucesso em qualquer área, em qualquer ramo, seja uma grande mudança na sua vida pessoal, seja uma grande mudança na sua vida profissional, seja um novo empreendimento, o que for. O que me estimula a falar de um tema como esse é justamente porque as incertezas elas estão sempre presentes em tudo aquilo que se conecta com pessoas de sucesso e com conquistas que se tiveram até hoje. Ao longo da história pode ver tanto as maiores como as menores, pessoas ao seu lado, pessoas que vocês conhecem, coisas que alguém que é próximo de você conquista no seu trabalho, no seu empreendimento, numa loja, num comércio que a pessoa tenha. Grandes mudanças que acontecem na vida de uma pessoa estão sempre relacionadas a essa palavrinha que faz parte do tema de hoje. Incerteza como fonte de riqueza, ou seja, nessa palavra incerteza. E eu vou falar muito sobre essa palavra, eu vou falar muito sobre o oposto dela, porque se a gente vai falar de incerteza, a gente precisa entender bem com o que ela se conecta, né? Ela se conecta tanto com o seu, ela se conecta de uma forma muito direta com o seu oposto, né? Então, se eu quero saber como aplicar e como colocar incerteza na minha vida e como ter a coragem de me direcionar à incerteza, eu preciso saber como é que eu me conecto também com a certeza, ou seja, com as coisas certas na minha vida. E se eu souber como lidar com isso e souber de uma forma saudável e que a gente chama na programação neurolinguística de forma positiva, né, para o atendimento dessas necessidades, que são necessidades humanas, existem as formas positivas e as negativas. Então, existe uma necessidade humana muito forte relacionada às coisas certas na nossa vida, e existe também uma necessidade para as coisas incertas, para as dúvidas, para as variedades. Isso é uma coisa natural do ser humano. E existe a forma positiva e negativa de se lidar com isso. Então, é muito importante a gente ter esse conceito em mente. Eu vou fazer hoje uma introdução sobre essa parte específica da incerteza na nossa vida. Eu vou falar de uma forma, não vai ser prolongado, eu vou fazer num tempo até um pouco menor do que normalmente eu tenho feito. Quero abrir logo para uma interação com vocês, porque eu vou falar aqui hoje desse primeiro curso do Instituto no formato que vai ser apresentado. A gente dá muitos cursos presenciais, eu formo pessoas em PNL, em programação neurolinguística, dou workshops diversos e até antes do isolamento fazia muitos desses workshops presenciais, palestras presenciais e gosto muito desse contato mais próximo mesmo com as pessoas. Claro que agora por força da necessidade, então, vai ter uma nova abordagem, mas vai ter um treinamento que eu vou comentar aqui com vocês e que ele é inédito. Nesse formato e com esse conteúdo, e ele se conecta com o tema de hoje, ele é inédito. Então, quem estiver acompanhando vai ter oportunidade de já ver em primeira mão um primeiro convite a respeito disso. E aí, vão acompanhando ao longo da semana e da semana que vem, eu vou soltar alguns vídeos, eu vou falar mais a respeito do tema que vai envolver o treinamento e como lidar com as necessidades, onde uma delas é essa que eu apresentei no tema de hoje. Tá? Então, vamos começar abordando justamente essas palavrinhas, tá? As palavras certeza e incerteza, para entender como é que a gente se conecta com ela e a grande diferença que vai ter na nossa vida em atender necessidades
porque elas são necessidades, e eu vou dar esse conceito inicial também para poder alinhar com todo mundo. É muito importante a gente lidar de forma saudável com essas necessidades, porque isso faz parte da nossa vida inevitavelmente, faz parte da natureza humana. Só que aí vem alguns poréns, né? Tudo aquilo que a gente aprende a respeito dessas palavras, a respeito de palavras como certezas, segurança, busca por segurança, busca por estar protegido em diversos cenários, faz com que a gente se afaste muito de uma forma mais saudável de lidar com a incerteza. Então, por isso, tem esse tema aí. Então, vamos falar aqui rapidamente dessas palavras. Certeza e incerteza. Então, se eu vou falar de incerteza, eu vou começar pelo seu oposto. A certeza é aquele cenário onde não há a menor dúvida, ou seja, eu não tenho dúvida de algo que vai acontecer e eu posso aplicar essas coisas certas na minha vida das coisas mais simples. Por exemplo, o nível de certeza que eu tenho de acordar amanhã de manhã, levantar e tomar o meu café da manhã do jeito que eu costumo tomar. A probabilidade disso acontecer é muito grande. Eu já tenho o meu dia a dia mais ou menos programado, boa parte dele programada, e isso faz com que, então, eu tenha ao longo do meu dia coisas que são certas. Como isso que eu falei, eu já tenho uma ideia, até por conta do trabalho que eu vou fazer amanhã, de um atendimento que eu vou iniciar num certo horário, então eu vou acordar num determinado horário, isso é certo. Vou tomar o meu café num determinado horário, aí vou começar a trabalhar também num determinado horário. Tudo isso que está na minha mente, de acordo com uma rotina que eu tenho, é aquilo que eu considero certo, são as coisas que estão dentro deste cenário que eu chamo de cenário da certeza. Então, certeza, tudo aquilo que eu olho para a minha vida, eu tenho como certo. É claro que uma coisa ou outra vai passar naquilo que a gente chama de uma pequena probabilidade de dar errado ou quase nula. Então, o que eu chamo de certeza? Não precisa ser necessariamente o 100%, mas é o quase 100% de que algo vai acontecer da forma que eu imagino e da forma que está programado. Dei o exemplo simples aqui do café da manhã, como eu tenho como certo, por exemplo, um certo atendimento que eu vou fazer amanhã, precisamente às 11 horas da manhã. Ok, mas existem exceções diante daquilo que é certo? Existem. Eu posso, por exemplo, vamos supor que eu acorde sempre diante da ação de um alarme. Eu coloco aqui um alarme, um despertador no meu celular para me acordar. E de repente dá algum problema, uma pane no meu celular e ele não toca. Então, aquilo que é tão certo na minha vida quanto, por exemplo, acordar num certo horário, acordar às 7 da manhã, eu posso acabar perdendo esse horário? Posso. Mas é uma probabilidade muito pequena. Então, tudo aquilo que eu considero como 100% certo ou quase 100%, ou seja, numa probabilidade muito alta de acontecer, eu tenho como uma certeza. E aí o que acontece? Nas coisas que são certas, eu não tenho dúvida. E se eu não tenho dúvida, eu quase não tenho margem para mudanças, para alterações. Eu quase não tenho margem para flexibilidade. Por outro lado, o que tem de positivo numa coisa que é certa? Quando eu tenho a necessidade de conexão com aquilo, eu tenho a necessidade de que aquilo seja estável. A conexão com estabilidade. Então, se tem certas coisas na minha vida que eu preciso que elas sejam estáveis e não mude, se eu conseguir atender a necessidade humana, e aí eu já vou fazendo a introdução nessa expressão, necessidade humana. Essa minha necessidade humana de coisas certas na minha vida, elas são atendidas sempre que eu tenho algo que é estável e que a probabilidade de acontecer é muito grande. Isso faz com que eu me sinta de uma determinada forma, por exemplo, aliviado, me sinta mais tranquilo, me ajuda a lidar com situações, por exemplo, relativas à ansiedade, ajuda a reduzir a ansiedade. Quanto mais eu me conecto com coisas certas, não abre dúvida para coisas erradas ou para problemas acontecerem. Então, é uma boa ferramenta para lidar com a ansiedade. Eu consegui atender a minha necessidade humana de ter coisas certas e rotineiras na minha vida. Então, ela é uma necessidade, ela é importante. Mas eu preciso conhecer as características dela. E uma delas é essa. Não tem margem para mudanças. Eu nem quero que tenha. Porque eu quero justamente que algumas dessas coisas sejam estáveis.
Só que aí vem uma mudança que tem de ser humano para ser humano, porque cada um se conecta com essa necessidade de uma forma. Tem gente que adora rotinas, que adora coisas certas na sua vida, que adora situações onde ela pode sempre se sentir segura. Se essa pessoa tiver uma grande conexão com essa palavra segurança e sempre uma necessidade muito grande de ter coisas certas e rotineiras na vida dela, os ambientes voltados à certeza serão muito agradáveis. E aí ela vai ter o seu dia a dia muito mais programado. É o tipo de pessoa que no seu perfil vai sempre se programar para fazer as coisas. E vai ter uma programação que vai semanas, meses à frente para ter certeza de que tem uma boa quantidade de coisas certas na vida dela. Muito bem, e como eu disse, é uma necessidade humana. Todo mundo tem. Alguns têm uma necessidade maior de certezas do que outros. Outras pessoas têm uma necessidade maior de mudanças, de uma coisa um pouco mais frenética, de mais variedade, de mais novidade na vida. Isso vai um pouco do perfil da pessoa. Mas essa pessoa também tem a necessidade de coisas certas, só que talvez numa quantidade menor de vezes. As rotinas, elas têm que realmente serem muito mais limitadas. Coisas como essa que eu falei, o acordar, o tomar o café e um outro detalhe do trabalho. O resto, ela quer que, por exemplo, o seu trabalho seja muito agitado, tenha sempre muita mudança, muitas coisas diferentes. Cada perfil vai se adequar de uma forma a respeito destas que são duas das necessidades humanas mais importantes que existem. Essa da certeza, que eu comentei, e a necessidade que está escrita aí. Que está escrita aí para quem está acompanhando no Instagram, que é a necessidade da incerteza. Já que cada ser humano lida de um jeito, mas são necessidades humanas, se são necessidades, nós temos as duas. Vai variar só um pouco o percentual que a gente se conecta, mais ou menos em cada uma. Dito isso e definido o que é certeza, então, vamos entender aonde que está o cenário da incerteza. Porque para muita gente essa palavra ela até assusta. Assim, poxa, incerteza das coisas me gera muita ansiedade. Tem muita gente que lida com as incertezas dessa forma. E a minha provocação é justamente a incerteza conectada com riqueza. Eu vou além, a palavra ela tá resumindo todo um contexto. Riqueza aí está conectado com prosperidade. A riqueza numa série de aspectos onde, inclusive, pode entrar a parte financeira, sim. E no final, essa parte financeira é importante. Por que eu quero dizer no final? No final, porque o dinheiro ele precisa ser uma consequência. Precisa ser uma consequência de uma série de outras coisas que acontecem antes. Eu preciso primeiro treinar esse ímpeto em direção a uma prosperidade através dessa palavrinha, através dessa necessidade humana. De eu reaprender a me conectar com ela de um jeito mais positivo, que é me conectar com a incerteza. E de uma forma saudável. Não mais da forma que a gente aprende muito desde muito pequeno, que é com a surpresa, que é com o diferente, que é com a variedade. Então, a incerteza, qual que é o cenário que está contextualizada a incerteza? Ela está contextualizada em torno de coisas como volatilidade, coisas mudando, coisas voláteis. Agora ela está aqui, depois ela sobe um pouco, depois ela desce de novo. Por exemplo, uma incerteza num tipo de trabalho, aquele trabalho que normalmente ele não é daquelas pessoas que recebem um salário ali igual todo mês, então é mais voltado ao cenário de quem é autônomo do que tanto da pessoa que tem um emprego fixo. É mais daquele, por exemplo, é bem mais volátil do que tem, inclusive, as pessoas que têm um trabalho no serviço público, por exemplo, onde é mais difícil a pessoa deixar o cargo público ou ser mandado embora, por exemplo. É sabido isso até pelas leis que regem, por exemplo, o funcionalismo público. Então, ele é muito menos volátil. Se a pessoa não quiser mudar, ele vai ter uma estabilidade muito maior. Então, a incerteza ela tá muito mais voltada a cenários onde existe mudança, volatilidade. Se eu falo de mudança, eu falo também de quê? Uma palavra chamada oportunidade. Quando eu busco oportunidades do que for,
A oportunidade de ter um novo relacionamento diferente, com uma pessoa que tem características diferentes, para eu poder ter um relacionamento mais saudável do que eu tive até hoje, por conta dos meus namoros, que foram muito conturbados, ou se eu quero uma nova oportunidade de carreira, ou se eu quero uma nova oportunidade com o meu negócio. Onde é que estão as mudanças? Onde é que estão as oportunidades? Elas estão justamente conectadas nos cenários de incerteza. Só que a gente aprendeu a se sentir seguro, a se sentir protegido. A gente aprendeu muito a se conectar com cenários que são muito certos, de ter aquilo que é certo e se sentir aliviado. A gente busca muito o alívio no nosso dia a dia e não tanto as modificações, as mudanças, essa coisa que cerca a palavra também oportunidade. Então, incerteza como fonte de riqueza, por que é uma expressão que acaba sendo forte? Porque a incerteza é justamente o caminho que se tem para oportunidades. Vamos entender, por exemplo, eu vou colocar aqui exemplos, tanto do ponto de vista emocional, como do ponto de vista financeiro mesmo. Como é que essas palavras entram na nossa vida, como é que a gente aprendeu, como é que a gente lida com elas, para depois trocar um pouco de mensagem com vocês e ver com o que vocês se conectam. Com o que é que vocês se sentem mais confortáveis fazendo, se conectando, e como é que essa palavra hoje é na vida de vocês. A palavra incerteza é na vida de vocês. Eu queria responder dúvidas de vocês e para depois poder falar do treinamento que vai ser, onde vai ser abordado isso, que envolve um aspecto muito importante do crescimento humano. Do ponto de vista emocional, por exemplo, nós precisamos sim de coisas certas na nossa vida, porque do ponto de vista emocional, imagina o que seria muita volatilidade, já que a palavra incerteza está relacionada à volatilidade. O que é uma volatilidade emocional muito forte? É eu ficar com uma certa constância das minhas emoções, sempre mudando muito. Eu posso ter uma sobrecarga emocional. Ora estou bem, ora estou mal, ora estou atento, ora estou mais tranquilo, de repente estou atento de novo, ora eu fico mais nervoso, ora eu fico mais feliz. Se tiver uma mudança emocional muito forte, a minha parte mais racional ela pode ficar muito prejudicada. Então, do ponto de vista emocional, eu tenho sim a necessidade de sentir que algumas coisas estão acontecendo de uma forma mais estável, mais tranquilas, para poder me conectar com emoções mais brandas. A emoção, por exemplo, ou da sensação de uma segurança, de uma tranquilidade, de uma calma. Então, do ponto de vista emocional, eu tenho isso também de uma forma natural na minha vida. A busca por coisas certas, por emoções certas. Então, eu busco fazer coisas que vão me trazer, por exemplo, a sensação de segurança, de algo tranquilo. Não vai ficar mexendo muito com as minhas emoções. Eu saber, por exemplo, que eu já tenho algo programado para o dia de amanhã e que a probabilidade disso acontecer é muito alta, eu já sei que vai ter uma boa parte das minhas emoções relacionadas a uma coisa mais tranquila, mais estável. E existe essa necessidade emocional. Do ponto de vista emocional já e comportamental também, a palavra certeza se conecta também com rotina. Então, como eu estava falando, um pouco de rotina vai variar de pessoa para pessoa, mais ou menos como eu falei. Mas um pouco de rotina ajuda justamente nessa parte emocional ficar mais branda, não ficar algo ali tanto para cima e para baixo com as emoções o tempo todo. Então, do ponto de vista emocional e comportamental, está relacionado com rotinas que fazem com que as minhas emoções fiquem um pouco mais brandas. Isso é uma necessidade humana. Mesmo que eu conscientemente queira fazer coisas diferentes, inconscientemente eu estou fazendo várias outras certas, várias outras seguras, de várias formas atendendo a necessidade de estar tudo certo. Uma outra coisa que ajuda a lidar com coisas certas é uma coisa que a gente chama de crenças poderosas ou crenças produtivas. Existe uma expressão muito conhecida e que faz parte, inclusive, dos meus treinamentos de ensinar como lidar com crenças limitantes, que é o oposto. Crenças limitantes, crenças que atrapalham, crenças que se tornam obstáculos na nossa vida. O contrário disso são as crenças poderosas, aquelas que naquilo que eu acredito é uma coisa tão boa, é uma coisa tão forte que eu tenho a certeza, olha aí a palavra certeza.
As crenças poderosas fazem com que eu tenha certeza de coisas boas. Então, por exemplo, o otimismo é algo que se conecta com a certeza de que coisas vão acontecer de forma positiva na minha vida. Então, o oposto da palavrinha que eu coloquei aí é uma palavra importante. E eu não quero que as pessoas, eu não quero provocar aqui que as pessoas simplesmente abandonem a certeza. Não, é que elas, se elas lidarem de uma forma diferente e saudável com a palavra certeza, que é o oposto do título dessa palestra, significa que eu vou estar muito mais preparado para poder lidar com a incerteza. Eu preciso aprender a lidar com essas duas coisas, com essas duas sensações, de uma forma positiva. Então, se eu estiver atendendo o meu cenário de certezas, com crenças poderosas, com crenças fortalecedoras, de uma forma saudável, de uma forma que eu me sinta muito bem, eu me sinto mais tranquilo, mais aberto para volatilidade nos meus comportamentos e nas minhas emoções. Eu fico muito mais aberto, muito mais preparado para as incertezas. E aí vem a provocação que está aí. As incertezas como fonte de riqueza. Por que eu coloco incerteza como fonte de riqueza? Porque se eu primeiro, numa outra parte da minha vida, eu tenho já as coisas certas e elas estão boas, elas estão estáveis, eu agora estou muito mais preparado para lidar com as incertezas de forma saudável. Porque, como eu disse, é nas incertezas que estão as oportunidades, que estão as mudanças, que está uma nova forma, por exemplo, de lidar com a palavra risco. Algumas palestras atrás eu abordei aqui e vou retomar rapidamente sobre como lidar com risco. E teve uma frase de um cara muito famoso, um grande empreendedor chamado Peter Drucker, né, o pai da administração moderna, que disse que existe um risco muito maior na permanência nas coisas iguais do que na mudança. Só que a gente mal conhece isso. Então, se eu tenho as coisas certas na minha vida já como bem estabelecidas e saudáveis, eu estou muito mais aberto para as incertezas e para correr riscos, para arriscar as mudanças que eu quero na minha vida. E aí eu vou perceber que arriscar nas coisas diferentes, nas mudanças que eu quero, vai se tornar algo muito simples. E é um risco muito menor, né? Risco de coisas ruins, de coisas negativas acontecerem, é um risco muito menor do que eu ficar ali na permanência. Eu tenho a certeza de que coisas vão continuar iguais, problemas vão continuar, doenças vão continuar ou vão aparecer e assim por diante. Então, essa palavra incerteza, ela ajuda a gente a lidar, inclusive, com essa questão de saúde física, mental e emocional. As incertezas precisam ser vividas para eu poder ter as mudanças positivas que eu quero na minha vida. Se eu falei aqui do otimismo, que é conectado aí com crenças poderosas, com crenças positivas de que coisas certas e boas vão acontecer, claro que o contrário também é verdadeiro nesse caso. O pessimismo ele estaria relacionado ao quê? Os pessimistas têm muito a certeza das coisas ruins. E aí veja, se a pessoa está conectada com as certezas de uma forma muito negativa, que ímpeto ela vai ter de ir atrás de incertezas? Ela vai ter o seu emocional tão impactado que ela vai, por exemplo, para um cenário mais de depressão, um cenário de muito mais encolhimento. Ela não vai se abrir para mudanças, não vai se abrir para busca de objetivos, não vai ter isso na vida dela. Bom, do ponto de vista emocional, o grande impacto que tem é esse. Na certeza, eu vou ter a segurança, as sensações mais brandas. Vou falar de uma outra forma aqui, como se conectar com certeza. Por exemplo, muitas pessoas têm fé. Fé em alguma coisa. Fé em alguma força maior. Não importa o que, religião, qual religião que seja. Pode ser fé na natureza, pode ser fé no universo, pode ser fé no seu poder pessoal. Não importa. Ter a fé, que não é necessariamente algo que ali é cientificamente comprovado. Não, é simplesmente acreditar em alguma coisa. Isso faz com que a pessoa atenda uma necessidade de certeza das coisas certas na vida dela de uma forma boa. A pessoa que tem uma fé muito forte, pode ver, ela tem uma tendência a ser mais positiva, porque ela tem uma forma segura dela, acreditar que algo vai acontecer de forma positiva, não importa o que. Como é que vai ser o dia dela amanhã, como é que vai ser a reunião que ela tem, que vai ser de uma grande decisão
no trabalho dela, como é que vai ser o parto, né? O parto, que é um cenário ali que tem muito risco, é um processo bem delicado no ser humano, né? A mulher que vai passar por um parto e tem, por exemplo, uma fé muito grande que vai dar tudo certo, ela não passa por medo. Ela pode passar até pela dor física, mas não passa por medos. Ela tem a certeza de que algo vai dar certo e aquilo serve emocionalmente de uma forma muito positiva. Então, a fé, por exemplo, é uma forma de atender às necessidades de certeza. Vamos ver como é que isso se conecta, por exemplo, com a questão financeira, já que eu coloquei a provocação, incerteza como fonte de riqueza. Então, agora vamos ver na parte financeira. O que acontece? O que é certo, olha só a certeza, e aí eu vou falar do oposto. O que é certo no ramo financeiro é o quê? É tudo aquilo que é mais próximo da palavra garantido, não ter mudança, não ter dúvida de que algo vai acontecer. Então, se a gente for falar, por exemplo, de investimentos do ponto de vista financeiro, que tipo de investimento está relacionado à necessidade de certeza? São esses rendimentos, são esses investimentos que, por mais que exista ali aquela cláusula, quem conhece de ramo financeiro e desses aspectos legais em relação a investimentos, tem sempre uma frasezinha lá que os rendimentos passados não garantem investimento, não garantem rendimento futuro, mas existe todo um cenário ali naqueles produtos financeiros que são mais seguros, uma poupança, um CDB, um fundo de investimento voltado a uma renda fixa. Então, alguns investimentos que eles têm uma volatilidade muito pequena, ou seja, uma possibilidade pequena de mudança, de alteração. Eles são mais certos, mas eles vão naquele cenário que eu falei inicialmente. Pode não ser o 100% garantido, mas ele se aproxima muito ali de ter uma boa probabilidade, só que de quanto de mudança? De uma mudança pequena. Então, do ponto de vista financeiro, tudo aquilo que é certo ou o mais próximo de certo se relaciona com mudanças pequenas. Porque, como eu falei no começo, certeza não se conecta com mudanças. Certeza se conecta com permanência. Se conecta com aquilo que não há dúvida. Então, se eu vou fazer um tipo de investimento, se eu vou comprar algo para o meu negócio, se eu estou pensando em ampliar, em conseguir mais clientes, em conseguir novos fornecedores, tudo aquilo que é relacionado a grandes mudanças, se eu fizer movimentos que são mais próximos da certeza, eu vou ter mudanças muito pequenas. Ou nem vou ter mudança. Vai ser útil para manter coisas como estão. Mas do ponto de vista de aumento de riqueza, de prosperidade, de ganhos, se eu não tiver uma boa conexão com cenários de incerteza, em como lidar com incertezas dentro de mim, eu não vou conseguir grandes mudanças. Então, do ponto de vista financeiro, isso é verdadeiro também. Se eu faço um tipo de investimento em fundos de investimento ou produtos financeiros que sejam de pouca volatilidade, eles estão atendendo muito mais os cenários de certeza. Eu vou ter mudança muito pequena. Do ponto de vista financeiro ainda, então, se eu quero grandes mudanças, eu preciso aprender a lidar com o cenário de incerteza do mercado financeiro. Ou seja, enxergar de uma forma melhor tendências ou confiar em alguém que tenha conhecimento a respeito dessas incertezas e de onde vale a pena arriscar um pouco mais para poder ter para poder ter grandes mudanças. E do ponto de vista de carreira, pode ver que do ponto de vista de carreira esse raciocínio também vale. Se eu estou hoje num cargo relativamente bom, eu sou, por exemplo, um analista, e tenho um bom emprego, tenho um salário razoável que me ajuda a pagar as contas, se eu não arriscar, o que vai acontecer? Falei numa palestra recentemente sobre isso. Se eu não arriscar, se eu não fizer algo diferente dos meus pares, das pessoas que estão à minha volta, o que vai acontecer? Eu tenho uma tendência de permanecer nesse nível como analista durante muito tempo. Até que, de repente, eu posso até não perceber que outras pessoas estão fazendo coisas diferentes e, de repente, eu estou ficando para trás. Ou seja, eu ainda corro risco. Olha aí o que o Peter Drucker disse. Eu corro o risco de ficar para trás por conta da permanência. E, dali a pouco, vem aí alguma reavaliação de quem que é importante, de quem faz a diferença na empresa, e eu posso ser descartado. Por quê? Porque eu não estou lidando de uma forma saudável com o cenário de incerteza. Incerteza vai ajudar muito a lidar com o cenário de riqueza.
de coisas diferentes acontecendo na minha vida para poder atrair, inclusive, a questão financeira, inclusive os ganhos financeiros, um novo cargo, novas posições. Então, olha aí, o que é que faz diferença na transição de carreira de alguém dentro, pode ser, não precisa sendo abrir o seu próprio negócio, não. Seja na sua própria carreira, dentro de uma empresa, querendo crescer. Se você não se abrir para cenários de incerteza, não vai acontecer mudança e, se não vai acontecer mudança, você corre o risco de ficar para trás. Ficando para trás, você ficou muito no cenário da certeza e provavelmente todo dia chegando em casa, não, isso está certo, isso está tudo certo, não, isso está seguro, isso está certo, isso está seguro, até que de repente toma um tombo. Porque não aprendeu a lidar com um cenário de incerteza. Se eu fizer coisas diferentes dos meus pares, aí meu trabalho vai aparecer. Ou seja, se eu fizer algo um pouco mais incerto, um pouco mais arriscado, ou seja, não é que vai ser ruim. O incerto não é ruim. O incerto é abrir margem para mudanças, para algo diferente, para um algo diferente em mim aparecer. Aí eu vou ter um meio caminho andado para essa riqueza que eu estou querendo abraçar, porque aí eu tenho a chance de abrir para o novo, da mudança, da volatilidade. Que exemplos mais? No empreendimento, a mesma coisa. Olha só, já teve muito, gente, o percentual de negócios que abrem falência por simplesmente não fazerem mudança, não é nem necessariamente fazer algo errado, começar a atender mal um cliente, ou seu produto falhar, alguma coisa assim, seu serviço falhar. Não. Simplesmente tem muita gente que abre falência por não fazer mudança nenhuma. Por não mudar absolutamente nada. Produto ou serviço dela são mantidos ali com o mesmo nível de qualidade. A pessoa está fazendo tudo do mesmo jeito, da mesma forma. E de repente o que acontece? É isso que eu falei a respeito, por exemplo, da pessoa que é um funcionário. Só que o dono de um negócio, ele vai ficando para trás. Como que ele vai ficando para trás? Tudo que está acontecendo em volta dele, as outras pessoas, concorrentes, alguns estão começando a aparecer um pouco mais, e aí, de uma forma muito natural, ele vai perdendo espaço só por não mudar, só por não abraçar alguns cenários de incerteza. Então, é muito maior o risco de eu ficar ali na permanência, nas coisas iguais. Eu corro um risco de não acontecer nada diferente, de não me sobressair e da riqueza não vir na minha direção. Eu não conseguir atrair uma prosperidade e uma riqueza, como é o que está provocado no tema de hoje. Então, a forma de se atender incerteza de uma forma saudável é eu primeiro ter algumas coisas seguras atendendo o cenário de certeza, de uma forma boa, positiva, legal, para que eu possa me abrir para as incertezas e ficar emocionalmente preparado para lidar com as mudanças. Então, eu preciso saber lidar, por exemplo, com ansiedades, porque as mudanças vão gerar uma emoção diferente. Só que se eu acreditar que algo ruim vai acontecer, a ansiedade vem, bate de frente comigo. Eu preciso estar mais preparado. Eu falei aqui o tempo todo a respeito dessa coisa chamada necessidade humana. Eu vou fazer uma geral sobre isso agora, para entenderem por que eu coloquei justamente incerteza como fonte de riqueza e sobre o que vai ser esse treinamento que vai começar em breve, que vai ser ao vivo e vai ser online. Existem ao todo, depois de uma primeira versão que aconteceu e que muita gente ainda utiliza a respeito de necessidades humanas, vindo do trabalho de um cara chamado Maslow, e ele definiu algo chamado, muita gente deve conhecer aí do setor corporativo, chamado a pirâmide de Maslow, que ela definia justamente, era uma pirâmide a respeito das necessidades humanas. Veio um trabalho posterior, é um trabalho um pouco mais recente, de um cara que eu sigo muito, que eu admiro, já fiz treinamentos com ele lá nos Estados Unidos, algumas pessoas estão me acompanhando aí já sabem, já conhecem, já fizeram um curso comigo, eu apresentei algumas teorias e conceitos dele, que é o Anthony Robbins, né? O Anthony Robbins é um cara que é um dos caras mais famosos aí da linha do desenvolvimento humano, é um cara realmente muito competente, de um trabalho bem diferenciado, ele foi coach e life coach, como o pessoal nos Estados Unidos gosta de chamar, uma espécie como se fosse um terapeuta de grandes personalidades do mundo,
já apoiou muita gente, apoia muita gente ao redor do mundo. Ele tem alguns conhecimentos e alguns treinamentos, principalmente na linha da PNL, da programação neurolinguística, onde eu fiz até algumas especializações. Ele tem alguns conceitos muito legais, ele apresentou alguns conceitos diferenciados a respeito do desenvolvimento humano. E um deles ele pegou justamente essa parte das necessidades humanas e abriu de uma forma que ficou, onde esse conceito ficou mais claro, chamado as 6 necessidades humanas. Ficou organizado de uma forma muito melhor e que eu olhei e falei, poxa, realmente, eu já conhecia a pirâmide de Maslow e agora eu olhei para as 6 necessidades humanas e falei, poxa, isso faz mais sentido tanto do ponto de vista terapêutico como do ponto de vista corporativo, para aplicar alguma coisa numa empresa, nas pessoas que trabalham numa empresa, para que elas trabalhem numa sinergia melhor, para que a empresa cresça, para que as pessoas tenham uma saúde ali dentro daquela empresa, elas precisam ter essas necessidades bem atendidas. E quando ele abordou essa parte das 6 necessidades humanas, ficou um negócio sensacional. Organizou muito melhor como é que um ser humano funciona. Então é esse conceito que eu estou abordando quando eu falo aí da incerteza como fonte de riqueza, porque ao todo existem, então, 6 necessidades humanas. E quando eu falo de necessidade humana, eu estou falando de algo que não é diferente para ser humano nenhum em termos do que existe de necessidade. É uma necessidade de absolutamente todo ser humano. São 6 necessidades, e eu falei aqui das 2 principais. O que eu estou abordando especificamente hoje eu falei da incerteza e, consequentemente, tive que falar do seu oposto. Então, certeza número 1, uma das necessidades, necessidade número 1, necessidade de certeza, as coisas certas na minha vida. Necessidade número 2, a das incertezas. Todo ser humano tem a necessidade das coisas certas e a necessidade das variedades, das incertezas. Terceira necessidade, a necessidade de significado, de sentir-se importante. E isso é uma necessidade, isso não é coisa só de egocentrismo, nada disso. Quem tiver a oportunidade de fazer o treinamento comigo vai aprofundar nisso. Tá? Eu vou aqui só dar uma passada rápida. Tem a necessidade, que é a quarta necessidade, que é de amor e conexão, que todo ser humano também tem, que é a necessidade de uma conexão numa emoção mais forte, diferente com outro ser humano. Tanto do ponto de vista do que sai de mim e vai para o outro, como do outro em relação a mim. Que é a necessidade, então, de amor e conexão. Vem depois a quinta necessidade, que é a necessidade de crescimento, ou seja, todo ser humano tem a necessidade de perceber que está crescendo, de sentir que está crescendo na sua vida, não importa a área que seja. E a sexta necessidade é a necessidade chamada de contribuição, que é sentir que a minha vida ela está contribuindo para algo e alguém, outras pessoas, pessoas que vão além de mim. Então a necessidade de contribuição também é muito importante. Falei aqui de 6. O que vai ser abordado em breve nesse treinamento vai envolver formas muito mais saudáveis de lidar com certeza, com incerteza e com essas outras necessidades todas. Porque o que vai ser abordado em breve vai ser um treinamento sobre a jornada do herói, que é algo natural que todo ser humano passa e que se eu não perceber em que passo da jornada eu estou envolvido, eu me perco completamente, eu não sei lidar com objetivos direito, os meus sonhos ficam esquecidos ou eles ficam sempre ali naquele cenário de coisas impossíveis, porque eu não sei lidar principalmente com as necessidades básicas. Eu não consigo passar por essa jornada de grandes transformações e de grandes conquistas na minha vida, porque eu acabo, principalmente por conta destas necessidades mal resolvidas, elas ficam ali me segurando, me gerando muitas ansiedades e muitos medos. E essa jornada ela fica muito travada. Eu não consigo passar por essa jornada do herói de uma forma muito mais saudável. Então, em breve, vocês vão receber aí o convite oficial, formal, para vocês entrarem num treinamento que vai ser online, vai ser ao vivo e vai ser realmente transformador. Não é de longo prazo, vai ser alguns encontros, em breve vocês vão saber como que vai ser a frequência, mas que vai envolver isso que eu acabei de apresentar. Para eu poder passar pela jornada de um herói, eu preciso ter, primeiramente, algo que é muito natural em mim, que é a necessidade humana, atendida de uma forma boa, de uma forma positiva. E aqui eu estou abordando só uma delas, aliás, abordei 2, né, que são a principal do tema e a o oposto. Eu apresentei aqui sobre certeza e sobre incerteza. Eu ainda preciso olhar para as outras 4
olhar para a minha vida e ver como é que essas necessidades estão sendo atendidas para então eu poder atravessar, fazer essa travessia que a gente chama da jornada do herói de uma forma mais saudável. Quem não conhece essa expressão, jornada do herói, ela foi apresentada, essa teoria foi apresentada décadas e décadas atrás por um cara sensacional que estudou a parte de mitologia, de mitos dos seres humanos, de coisas que abordavam o ser humano como um todo, também no aspecto psicanalítico. Foi um cara que conheceu, inclusive, o Jung, que foi um psicanalista, trabalhou muito com ele, que é o Joseph Campbell. Joseph Campbell trabalhou nesse conhecimento a respeito dos mitos que envolviam o ser humano, até que ele encontrou ali algo que era comum a todo ser humano, que era essa jornada do herói. Então, vocês vão receber em breve o convite para passarem por essa jornada, que é uma jornada de transformação. E por onde ela vai começar? Ela vai começar justamente por alinhar de uma forma muito mais positiva a conexão com as coisas certas, com as incertezas de uma forma saudável, olhar para as outras necessidades e depois entrar na travessia, nessa jornada do herói, que tem ao todo, de uma forma organizada, 12 passos a serem seguidos. Então foi um trabalho que ele inclusive registrou num livro, muito legal, de como esse mito está presente no ser humano e de como transformar a sua vida fazendo essa travessia sem medo, sem os receios, sem olhar para um sonho da sua vida, por exemplo, e olhar como se fosse algo completamente inatingível, para os objetivos e simplesmente buscar um alcance de objetivo dessas formas muito tradicionais que existem por aí, mas que muitas vezes você coloca ali uma atividade que você tem que fazer na direção do seu objetivo, do seu sonho, 1, 2, 3 atividades, e você percebe que você não sai da primeira. Muitas vezes é porque algumas necessidades estão surgindo na tua vida, estão sugando completamente a sua atenção e a sua energia. Estão drenando toda a sua atenção. E aí a gente cai em algo que já foi comentado também em palestras atrás aí a respeito de procrastinação. Aí a gente cai em procrastinações. São as desculpas que a gente tem, muitas vezes porque tem uma necessidade ali gritando lá dentro, fazendo com que a gente tenha que atender essa necessidade e aí se afasta de algo muito mais valioso na nossa vida. Foi esse tipo de travessia que eu tive que olhar de uma forma diferente, que me ajudou na transição de carreira que eu fiz, por exemplo. Palestras atrás, vocês ouviram aí alguns depoimentos que eu dei sobre como é que foi a transição que eu fiz para sair da área de exatas e migrar para a área de humanas, e hoje dar terapia, hoje atender individualmente, dar cursos, palestras. Mas eu fiz toda uma travessia e ela precisou ter os componentes que existem ali numa jornada do herói melhor organizados e eu lidar com esse aspecto de necessidade de uma forma completamente diferente. Se eu não conseguisse fazer isso, eu não estaria aqui de jeito nenhum fazendo o trabalho que eu faço hoje. De forma alguma, não estaria mesmo. Inclusive, já falei para várias pessoas, né? E foi também numa outra live com uma convidada, uma pessoa que eu a convidei, ela também me convidou depois para a live dela, onde eu contei para ela, né, que fosse há mais de 10 anos atrás e alguém me dissesse ou me perguntasse assim, se um dia eu trabalhar com uma área diferente, uma área de humanas, né, na área de humanas, ou se eu faria uma transição de carreira muito radical, eu diria que não, de forma alguma, de jeito nenhum. Com toda a certeza do mundo, olha a certeza aí de novo. Eu estava certo de que minha vida continuaria naquele caminho, e era um caminho que eu olhava e falava, poxa, não está me empolgando tanto, mas eu ainda não tinha o entendimento daquilo que realmente me estimulava. Quando eu tive, aí eu precisei trabalhar em como lidar com as incertezas. Porque aí veio um convite para fazer algo diferente, para entrar num mundo completamente diferente. E se eu não aprendesse a lidar com as incertezas, eu ficaria travado naquilo que é o que eu fazia antes. E eu não seria, assim, eu não seria, acho que 1/10 feliz do quanto eu sou hoje. Eu talvez até conseguisse seguir uma vida numa boa, como muita gente segue, mas de uma forma branda, sem grandes emoções, ou sem grandes modificações, sem grandes conquistas, e sei lá que outros processos estaria passando. Mas eu tive que lidar justamente com essa palavra, essa expressão, a incerteza como fonte de riqueza, porque se eu não enxergasse isso, eu jamais ia abrir mão de, por exemplo, um trabalho no setor corporativo que eu tinha, bom cargo, era bem respeitado naquilo que eu fazia, eu era um gerente de projetos de tecnologia, e fazia bem o que eu fazia, então
eu jamais abriria mão daquilo se não tivesse uma conexão muito mais saudável com cenários de incerteza. A gente precisa realmente abraçar isso de um jeito diferente. Olhar para essas necessidades humanas de uma forma muito mais saudável e realmente se conhecer diante delas. Então tá aqui já o primeiro, mas não é bem um convite, ainda é um pré-convite. É um estímulo para que vocês acompanhem, porque essa semana vai ter mais informações, vai ter tudo aquilo a respeito desse treinamento que no começo de setembro vai se iniciar. Entre o começo e meio de setembro vai sair certinho a data no convite. Mas eu gostaria que agora vocês pudessem fazer comentários, perguntas, compartilhassem alguma história pessoal no que diz respeito a esses conceitos da certeza e da incerteza. Quando foi que você teve uma grande mudança que você considerou positiva e foi justamente indo na direção de algo incerto, de algo que você não tinha a certeza de como a coisa ia acontecer? Então compartilha para que a gente possa disseminar esse tipo de exemplo a quem estiver acompanhando, né? Então compartilhe, por favor, e se tiver dúvidas, perguntas desses conceitos, por favor, façam, que eu estou aqui à disposição de vocês. Tá? Talvez até tenha me alongado um pouquinho mais do que eu estava imaginando, mas eu sabia que essa palestra seria de menos de 1 hora. Então, consegui falar de certeza e incerteza, incerteza como fonte de riqueza, de algo inicial a ser apresentado sobre isso, e um pouco já do que em breve vai aparecer aí, já de uma forma formal, vai aparecer convite direitinho a respeito desse treinamento que vai começar em breve. Então, por favor, estamos abertos a perguntas, dúvidas, comentários, compartilhem histórias. O que é que vocês têm para perguntar ou para dizer a respeito de certezas na sua vida, de incertezas, e como é que você olha principalmente para essas duas necessidades humanas? Como é que isso é atendido para você hoje em dia? Você gosta mais de rotina ou gosta mais das variedades, das novidades, de coisas diferentes? E como você lida com isso? O que você está mais precisando agora? Você está mais precisando das incertezas ou está mais precisando de algumas coisas um pouco mais rotineiras para dar uma acalmada? Como é que isso está na sua vida hoje? Que dúvida que você tem a respeito disso que eu estou colocando aí como praticamente para algumas pessoas parece um postulado, né? Postulado é aquilo que a gente simplesmente faz sem ter muita premissa. Diz que é verdadeiro e ponto. Não, estou querendo provocar realmente a abraçar a causa de que incerteza é realmente uma fonte de riqueza, é a fonte de mudanças e oportunidades na nossa vida. Por favor,